Olá, tudo bem com você? Dezembro é o mês vermelho, um lembrete de que a informação ainda é o melhor remédio contra HIV e AIDS. Apesar dos avanços no tratamento e na prevenção, o preconceito e a desinformação ainda são barreiras reais. No De Bem com Você de hoje, vamos esclarecer mitos, falar sobre acolhimento e reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Recebemos aqui no estúdio a doutora Marta Ramalho. Tudo bem, doutora Marta? Tudo bom, Gisele. Muito obrigada pelo convite. Opa, eu que agradeço. Já quase que a gente faz um agradecimento juntas aqui, né? Prazer receber a senhora aqui. E também, é claro, agradeço a participação da Tamires Caetano, responsável pela tradução em Libras deste episódio, que está aqui, ó, do meu ladinho. Muito obrigada, Tamires. Doutora, vamos começar. Primeiro, explica pra gente, por favor, o que é HIV e qual é a diferença quando a gente fala do vírus HIV e da AIDS? Então, essa diferença é muito importante, porque o HIV é o vírus, né? Ele é o vírus que você adquire normalmente por via sexual e exclusivamente no sexo, no convívio social é como ele é transmitido. Ele pode ser transmitido também da mãe para o filho e também através do compartilhamento de agulhas e seringas, né? Mas o vírus, ele, depois da gente adquirir, se passam longos 8 a 10 anos até que ele cause a doença. Quando a pessoa começa a adoecer pelo vírus, a gente fala que a pessoa tem AIDS, tem a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é o que caracteriza a infecção pelo HIV causando doença. Durante os 8 primeiros anos após a infecção, a pessoa é assintomática. Como eu, como você, como qualquer um outro que a gente conhece por aí, a pessoa não sente nada. Mal acredita quando recebe a sorologia se tiver assintomático. O diagnóstico. Agora, a senhora falou desse período que demora para a doença se manifestar, mas para detectar o vírus HIV é muito rápido, né? Ou não? Assim que contrai, já é possível detectar? Assim, não. Normalmente, os testes mais modernos detectam o vírus em 23 dias. Então, se eu adquirir HIV hoje, daqui a 23 dias, um mês, digamos, eu faço o exame de sangue, vai aparecer lá, anticorpos contra o vírus HIV. Isso é uma sorologia positiva. Significa que eu tenho o vírus. Não me mostra quanto tempo eu tenho. Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mostra que eu tenho o vírus, que eu sou uma portadora do vírus. Ah, mas é um período relativamente curto quando a gente pensa na manifestação da doença, né, doutora? Por isso, a importância de sempre fazer os testes, né? Inclusive, na mandala da prevenção, hoje em dia, quando a gente fala de prevenção, a gente fala na mandala. Uma das pétalas da mandala, né, dos pedaços da mandala, é testagem de repetição. A cada ano, a cada 6 meses, para quem tem uma vulnerabilidade acrescida, a gente tem, então, a possibilidade de detectar aquela soroconversão. E qual a importância disso? Quanto menos tempo a pessoa tiver com o vírus sem tratamento, melhor para ela. Porque o vírus causa uma pleiade de uma série de manifestações inflamatórias, osteoarticulares, hepáticas, renais, que eu não preciso esperar ficar doente do HIV, ficar com AIDS, para descobrir que eu tenho vírus. Porque se eu tratar mais precocemente... Evita a doença. Evita a doença, evita outras doenças que são relacionadas ao vírus e que passam batidas pela nossa existência. Olha, seria essa a minha próxima pergunta. O que o vírus HIV provoca no nosso organismo, no organismo da pessoa? Ou a doença, né? Você já falou alguns exemplos aqui, mas quando a AIDS se manifesta, quais são os prejuízos para o organismo? Então, o vírus HIV, ele afeta basicamente uma célula que chama um linfócito, que a gente chama de CD4. Esse CD4 é tipo um maestro da resposta imunológica. Na hora que você ataca o maestro daquela orquestra, que é a imunidade, começa a aparecer câncer, infecções, e algumas infecções são muito características do HIV. Pneumocistose, que é um tipo de pneumonia muito grave, neurotoxoplasmose, neurocriptococose, tuberculose disseminada, uma série de infecções e alguns cânceres, como o sarcoma de Kaposi, que é um câncer que dá na pele, de origem endotelial, que também se manifestam por causa
da queda, do ataque que o HIV faz naqueles linfócitos específicos. E a senhora conversou aqui comigo nos bastidores, falou que já acompanha esse assunto há bastante tempo, né? Desde a época que surgiu, quando ainda estava na faculdade, né? E os tratamentos avançaram muito nesses últimos anos e você acompanhou principalmente todos esses avanços de perto. Então conta pra gente quais foram os últimos avanços nesses últimos anos? É muito importante falar disso porque ainda existe um estigma e um preconceito muito grande em relação à AIDS. As pessoas têm que entender hoje em dia que o HIV não causa mais o filme Filadélfia, não causa mais o Cazuza, até causa quando a pessoa não descobre a tempo. Mas hoje em dia é mais para Magic Johnson, um Tita Wurst, esse pessoal que vive com HIV bem tranquilamente e que toca a sua vida, seus projetos de vida, seus sonhos, sua família, e de uma forma muito natural. E o que mais pega, eu acho, no final das contas, é o estigma e o preconceito. Porque essas pessoas, provavelmente nós, você, todo mundo aqui tem um amigo, um colega que é soropositivo e que a gente nem sabe. Então, e que vivem a vida normal, que vão tomar chopp com a gente, que vão na praia com a gente, que vão nas mesmas festas, mesmas peças, mesmos shows, e que a gente nem sabe. Ainda bem que a gente não sabe, né? Porque aí o nosso preconceito, né, o preconceito social não se manifesta. Mas essas pessoas vivem, de uma certa forma, sempre com uma espada na cabeça, porque sabem que se revelarem um diagnóstico, lá vem aquele monte de preconceito, aquele monte de julgamentos que a gente não precisa fazer. Por isso que é importante, né, doutora Marta, nesse dezembro vermelho, reforçar a campanha, além da prevenção, do diagnóstico precoce, dos cuidados, mas contra o preconceito, né? Eu acho que o preconceito ainda é o maior inimigo da pessoa, do portador do HIV, ou até mesmo uma pessoa que já está com a doença, com a AIDS, né? Porque quando a gente pode falar agora sobre a carga viral indetectável. Chega um momento, inclusive, que ela não transmite mais a doença, né? Isso. Hoje em dia, com os tratamentos mais modernos, e quando eu falo tratamento moderno, a gente passou desde a década de 90 do uso do AZT, que era o AZT sozinho, depois vieram outras drogas que eram muito tóxicas, DDI, DDC, os primeiros inibidores de protease, que tinham um regime de tomada muito difícil, tinha que fazer 1 hora de jejum antes, 3 horas de jejum depois. Era uma coisa que eu nem sabia como é que os pacientes colocavam o remédio ali no meio daquele jejum todo, porque era muito difícil tomar aquela medicação e tinha muito efeito adverso. Hoje em dia, o tratamento é feito com 1 ou 2 ou 3 medicações tomadas uma vez ao dia. Quem é que é a pessoa lá de 45, 50, 60 anos que já não toma seu remédio para hipertensão, para diabetes, para colesterol, para tireoide, sua vitamina, enfim, não muda nada a vida da pessoa. Então, o que muda no final das contas é o preconceito, né? É o fato daquela pessoa ter que viver, às vezes até um pouco entristecida por carregar aquilo. E eu vejo pacientes falando, eu tomo remédio de manhã e pronto, esqueço. Só no outro dia de manhã que eu vou lembrar que eu tenho HIV de novo, porque é isso, passa a fazer parte de uma rotina. Sim. E a qualidade de vida é absolutamente boa. E eu tenho a impressão que no futuro, Gi, as pessoas vão até notar que os pacientes que têm HIV e que descobriram precocemente, provavelmente terão uma vida mais longa do que quem não tem. E você quer saber por quê? Quero. Essas pessoas têm acesso à saúde, elas passam no médico 1 ou 2 vezes por ano, elas fazem check-up de repetição, fazem colonoscopia. O preventivo é muito... O médico, o infectologista está lá, está olhando... Muito assíduo. O preventivo, está olhando a colonoscopia, está olhando o emagrecimento, está olhando saúde mental. Então, eu tenho a impressão, não vou falar que ter HIV é uma maravilha, né? Não é. Mas eu tenho a impressão de que no futuro a gente vai ver que essas gerações mais novas, que descobriram através de testagem de repetição, descobriram de uma forma preventiva, porque quando a gente fala de prevenção também são 2 coisas, né? A prevenção do adoecimento e morte e a prevenção da aquisição. Então, a gente faz tudo o que a gente tem que fazer. Tem medicação para não pegar, tem barreira, tem testagem do parceiro. Preservativo, que é um dos principais meios. Gente, preservativo é que nem lavar a mão, é o número 1. As pessoas deviam usar preservativo não é só para não pegar HIV, é para não pegar sífilis. Sífilis é uma epidemia que está bombando.
Sífilis a gente vê toda hora, eu vejo no ônibus, a pessoa levanta o braço, eu falo, pronto, uma sífilis secundária, porque a gente tem aquele rush característico, porque sífilis tem demais, gonorreia, clamídia, HPV, isso tudo é prevenível pelo uso do preservativo. Então, o preservativo é número 1. E as pessoas esquecem disso. Então, querem tomar remédio, querem isso, querem aquilo, mas tem que usar preservativo. Inclusive, entre os indivíduos HSH, né, que são homens que fazem sexo com homens, a população homoafetiva, a epidemia foi brecada na década de 90, porque aquela população, que era uma população mais esclarecida, de um extrato aquisitivo mais privilegiado, eles passaram a se prevenir, falaram, bem, usando camisinha a gente não vai pegar. Então, eles acabaram se protegendo e a epidemia acabou migrando para outros estratos. Doutora Marta, e ainda sobre a carga viral indetectável, depois de quanto tempo de tratamento ou qual o período que ela já fica indetectável, né? Ou cada organismo reage de uma maneira? Não, é assim, uma coisa muito importante que você falou que eu não frisei. A pessoa que tem o HIV, se trata e tem carga viral indetectável, ela é intransmissível. Ela pode transar sem camisinha, com parceiro fixo ou não fixo, que ela não vai passar o HIV. Então, fala, o fulano tem HIV, mas trata direitinho, está com carga viral mantida, indetectável, essa pessoa é intransmissível. Isso é muito importante, inclusive, do ponto de vista epidemiológico, para você frear a epidemia. Na hora que você tem um monte de gente positiva, mas está todo mundo indetectável, como é que o vírus vai passar? Não vai passar, né? E em relação ao tempo que ela fica indetectável, varia de um para outro, mas com as medicações mais modernas, depois de uns 2, 3 meses de uso, em média, a pessoa está indetectável. Muito rápido. Muito rápido. Existe uma medicação chamada inibidor de integrase, que faz parte do pacote do governo atualmente, já há muitos anos, que faz essa redução de carga viral muito rapidamente, muito rapidamente mesmo. É importante, doutora, a gente falar que dezembro vermelho é um mês, né, como que a gente pode falar, para ajudar principalmente essa questão contra o preconceito, as pessoas que têm o HIV ou AIDS, mas também trata das demais ISTs. E foi bastante relevante você falar essa questão do uso do preservativo, fazer os testes com uma certa frequência e para todas as faixas etárias, né? Isso, é muito importante a gente tirar o preconceito da testagem. A gente oferecer a testagem, eu ofereço a testagem de HIV como eu ofereço um exame de colesterol, como eu ofereço um exame de hepatite C, como eu ofereço um exame de sífilis, como eu ofereço um exame de glicemia, uma hemoglobina glicada. É para fazer diagnóstico, né? E entre o que tiver de doença ali, a gente tratar a pessoa como um todo, né? Então, é isso. Devia fazer parte do pacote, né? Perfeito, é isso aí. Vencer o preconceito, né, doutora? Olha só, gente, a gente vai fazer uma primeira pausa aqui no De Bem Com Você. É bem rapidinho e daqui a pouquinho a gente já tá de volta. Então, fica aí que nós já voltamos. De volta com o De Bem Com Você, hoje o tema é Dezembro Vermelho, a campanha de conscientização e prevenção contra o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. E muitas vezes o impacto psicológico é até maior do que as complicações de saúde decorrentes dessas infecções. Por isso, o repórter Rafael Ramos está com um psicólogo e vai conversar um pouquinho sobre o suporte emocional para as pessoas que enfrentam essa condição. Oi, Rafael. Olá, Gi, tudo bem? Tudo bem você também que está em casa? Assunto do programa De Bem Com Você de hoje é de extrema importância, né? Dezembro Vermelho, o mês de conscientização, de prevenção contra a AIDS. E a gente está aqui em consultório psicológico, o Rafael Ribeiro, meu xará, vai conversar com a gente. Rafa, obrigado por estar aqui no De Bem Com Você. A gente sabe, né, do psicológico da pessoa, quando descobre, pode ficar abalado, a situação se complica. Que dicas você dá, né, nesse primeiro momento, quando se recebe o diagnóstico? Claro. Eu acho que
dependendo como a pessoa reage a essa informação. Claro que hoje em dia o vírus do HIV ele é mais... Hoje temos mais conhecimento, hoje temos mais ciência sobre. Mas, de todo modo, quando a gente recebe uma informação e se isso traz um sofrimento, acho que primeiro de tudo é acolhimento da família, falar com os familiares, falar com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama. E, em segundo lugar, claro, obviamente, vir para uma psicoterapia, né, que é a ferramenta que eu trabalho, que eu acho que é uma das mais fantásticas que a gente consegue para acolher essa dor, para acolher esse sofrimento, para acolher essa angústia, que eu acho que é fundamental. A pessoa deve ficar em alerta em que momento, né? Quando ela está em tratamento, em que momento dos sentimentos dela, ela deve procurar uma ajuda psicológica? Quando ela sente que não está dando conta, quando ela sente que aquela dor está muito destrutiva, as falas das pessoas, por exemplo, no preconceito, estão sendo muito destrutivas, as pessoas, ela nota as pessoas, ou está notando que ela não está dando conta emocionalmente, então aí eu entendo que é um sinalzinho amarelo dela buscar ajuda, né? E nesse buscar ajuda, claro, familiares, fé, leituras, vídeos positivos, porém também a psicoterapia eu acho que é fundamental para esse processo. Com certeza. Rafa, rapidamente, quais são as dicas, né, que você passa para quem está em casa, que conhece alguém que tem HIV, ou a pessoa mesmo que descobriu agora recentemente a doença, o que fazer, em que momento ela deve respirar, procurar ajuda e passar tranquilidade também para elas? Claro, não é uma sentença de morte hoje em dia, né? A AIDS é bem diferente do que foi na década de 80, 70, então calma, tranquilidade, recebe o diagnóstico, vamos entender, se as angústias começarem a aparecer com muito mais exatidão, muito mais força, buscar ajuda, psicoterapia e acolhimento, tratamento, tecnologia, acho que basicamente o protocolo de todo tipo de doença psicológica. Rafael, muito obrigado pelas suas informações. É isso, Gi, né? A gente sabe que hoje o tratamento é mais acessível para todos, mas fico alerta sempre da prevenção e dos cuidados. Voltamos com você no estúdio. Obrigada, Rafael Ramos, sempre trazendo conversas interessantes que enriquecem os temas do programa. Agradeço também a participação do seu xará aí, o psicólogo Rafael Ribeiro. Muito obrigada, viu, gente? Doutora, a parte da saúde mental também tem que ser levada em consideração e tratada com bastante zelo quando o assunto é AIDS e o vírus HIV, né? Como que os pacientes devem lidar? O psicólogo falou aqui, mas eu acho que vale também, né, você reforçar essa questão. Então, isso é muito importante, mesmo porque quando você fala das metas governamentais, a gente tem uma meta que é 90, 90, 90, que é 90% dos indivíduos soropositivos diagnosticados. Significa você ampliar a capacidade de acesso ao diagnóstico. Então, na teoria, você não tem que deixar um local só na cidade onde se faz testagem, por exemplo, gratuita para a população. Você tem que espalhar pelas UBSs, isso já está feito, já está dado, né? As UBSs de quase todos os municípios têm capacidade de fazer um teste que chama teste rápido. E quando faz, normalmente, teste rápido, faz dos 4, né, que a gente fala, hepatite B, hepatite C, AIDS, HIV e sífilis. E aí a pessoa já sai dali com um diagnóstico, né, e já, se tiver alguma delas, já se propondo um tratamento ou se propondo um encaminhamento para tratar. O segundo 90%, se a gente tiver os 90% diagnosticados, a gente tem que correr atrás do segundo, que é a retenção do paciente no serviço. Então, ele tem que ser acolhido, tem que ser ouvido, ele tem que ser dada a chance dele, como o Rafael falou, de falar, de se expressar, de contar da sua vida, de contar das suas angústias, mesmo porque a população mais vulnerabilizada na aquisição do HIV são os rapazes, né, os gays jovens, das cidades médias e grandes. Essa é a população grande que a gente tem. Em São Paulo, aproximadamente 15% dos jovens gays são soropositivos. Eram soropositivos há um tempo atrás, né? Talvez agora se tenha mudado porque a gente tem a profilaxia pré-exposição. Então, a gente tem muita gente, e dessa população, ele já tem que lidar com a questão da sexualidade, que a gente não sabe se é igual em todos os locais. Né? Existe muito preconceito em relação à homoafetividade. Eu sempre falo, escolha uma pessoa, aquela pessoa com menos preconceito, aquela pessoa que pode ser sua tábua de salvação para falar. Aquela pessoa discreta que ele vai te amar sempre. Aí ele fala assim, minha mãe. Às vezes fala, eu tenho uma prima que é assim, eu tenho um tio que eu nem vejo muito, mas que ele é aquele cara que escuta em silêncio e sabe sempre dar apoio do jeito dele. Então, cada um sabe
aonde vai, né? Você sabe que essa tábua de salvação, eu sei quem matar. Se eu tiver uma doença muito grave, eu vou falar, eu vou ter que conversar com a fulana, né? Então, escolha alguém para você não carregar aquilo sozinho. E, por fim, os outros 90% são 90%, pelo menos, de quem fez diagnóstico, quem está no serviço retido, tem que estar com a carga viral indetectável. Então, esses são os passos para a gente encerrar a epidemia. Se a gente tiver uma população toda que já não transmite, e do outro lado, quem não tem, usando o método de barreira, fazendo testagem de repetição, usando profilaxia pré-exposição, a gente acaba conseguindo segurar a epidemia de uma forma muito consistente. A gente tem muita confiança nesse espaço. Muitas ferramentas, né? E ótimas notícias. Daqui a pouquinho a gente continua com essa conversa, porque agora, doutora, nós precisamos mais uma vez para uma pausa, um intervalo, e nós já voltamos. Então, aguenta aí que o De Bem com Você já volta. De volta com o De Bem com Você. Quando falamos de ISTs, existem muitos mitos e desinformação. Nossa equipe foi até as ruas para saber o que a população entende sobre esse assunto. A primeira pergunta que a nossa equipe fez foi: é possível ter uma vida normal com HIV? Doutora Marta, vamos ver o que as pessoas responderam? Quem vive com HIV pode ter uma vida normal hoje? Sim. Pode. Com a medicação, pode ter uma vida normal. Eu acho que sim, se a pessoa tomar os remédios certinho que ela tem que tomar e se cuidar, né? Porque eu tenho uma vizinha minha que mora onde que eu moro e ela toma os remédios dela, ela vive uma vida normal. Bom, a população está bem informada, então, né? Que bom, né? Que bom, né? Que ótimo. Doutora, a próxima pergunta que a gente fez aqui é: o que será que a população pensa quando o assunto é prevenção do HIV? Matheus, por favor, coloca pra gente. Quais são as outras formas de prevenção? Do HIV? O preservativo, eu acho que é a principal forma de prevenção, né? E, sim, dependendo, a pessoa não ter mais de um parceiro, né? Se conseguir, tem gente que não consegue, né? E acho que é isso. Mais o preservativos. Usando camisinha, né? Que é a forma que os médicos falam para todo mundo usar, né? Preservativo ainda é o melhor meio de prevenção, doutora? Então, ele é excelente. Faz parte de um conjunto, né? Faz parte de um conjunto que é a mandala da prevenção, né? Então, ele é o principal, porém não é o único. E você tem que adaptar a prevenção ao individual. Então, a gente hoje em dia tem profilaxia pré-exposição e profilaxia pós-exposição. Então, digamos que a pessoa sabe que está de uma população vulnerabilizada, população trans, população homoafetiva masculina, e sabe que vai ter um risco aumentado, mesmo porque você vai estar tendo relação ali num gueto, que é o 15%. Então, acaba aumentando mais porque você se relaciona sexualmente com pessoas com uma prevalência maior. Então, o seu risco já vai ser aumentado por causa disso. Ainda que você tenha um parceiro único, entendeu? Porque já é uma população mais afetada. Então, você pode tomar remédio todo dia, por exemplo, para não pegar HIV. Tem uma eficácia de mais de 95%. Você toma todo dia um remedinho, todo dia, todo dia, todo dia. Se você falar, não, mas eu não tenho tantos encontros assim, você pode tomar 4 comprimidos no entorno daquele encontro. Então, estou fazendo mestrado, doutorado, nem lembro disso, mas de vez em quando eu vou para a farra. Então, você toma 4 comprimidos, chama-se PrEP sob demanda. E outra coisa, se você teve uma relação que, sei lá, porventura o preservativo estourou, ou rasgou, ou o parceiro tirou o preservativo, ou você estava sob efeito de álcool e acabou não usando, afoito, nervoso e animado demais, não usou, você pode usar a profilaxia pós-exposição, chama PEP, né? E você toma 30 dias de medicação e isso também tem uma eficácia acima de 80% na prevenção, se é que você se contaminou. E agora nós temos a terceira e última pergunta, que a nossa equipe também foi às ruas, para saber se as pessoas sabem como o HIV é transmitido. Então, vamos checar? Você acha que o HIV pode ser transmitido pelo beijo? Eu acho que sim, não tenho certeza. Porque se tiver alguma feridinha na boca, alguma coisa, né?
contato com sangue, né? Aí pode ser transmitido, eu creio. Não. Não, mas eu não arriscaria. E tomar água no mesmo copo de uma pessoa com HIV, na sua opinião, transmite o vírus? É a mesma coisa, se ela tiver com uma ferida na boca e tomar água, vai acontecer do mesmo jeito. Eu também na dúvida desse, eu acredito que sim. Doutora, precisamos esclarecer, hein? Falamos sobre isso nos bastidores. As pessoas têm medo do talher, do copo, enfim. Não transmite, né, doutora? Não transmite. Se transmitisse, estávamos todos nós contaminados, porque a gente vai em barzinho, restaurante, come com aquele talher que o anterior comeu, que o posterior vai comer. Então, talher, copo, nada disso transmite. Beijo também não transmite, porque é saliva com saliva. Você precisa ter um fluido contaminante. Você precisa ter sêmen, ou secreção vaginal, ou sangue para contaminar. Saliva com saliva não. Urina, fezes, suor não são fluidos contaminantes. É importante a gente falar aqui, já que a gente está falando da questão da transmissão, também nos bastidores nós conversamos no intervalo, e você falou do teste, que ainda existe um preconceito até mesmo para fazer o teste. E aí existem hoje testes de farmácia que as pessoas podem fazer inclusive em casa? Podem fazer inclusive em casa, né? Tem um teste que a gente chama teste rápido, que quando a gente vai na UBS ou vai no centro especializado, eles fazem de sangue, mas a gente pode comprar e passa um cotonete em volta dos dentes durante 30 segundos e faz um teste e dá positivo e negativo. Agora, o que acontece é que a pessoa que está sob risco querendo testar, às vezes ela não tem coragem de fazer o teste em casa, né? Mas eu conheço alguns pacientes que fazem, a cada 6 meses eles compram na farmácia e fazem. E esses testes também são disponibilizados nos centros especializados para as pessoas que querem se testar. Claro, é importante agora a gente falar do apoio do SUS, porque o SUS fornece os testes, fornece também o tratamento, né, os medicamentos. Então vamos falar sobre as ações do SUS que acontecem quando o paciente tem o HIV. Então, o SUS é fundamental no controle da epidemia, no tratamento das pessoas, na testagem de repetição, no acolhimento. O SUS é uma mãe para os pacientes todos, especialmente para os pacientes vivendo com HIV/AIDS. Eles não têm que ter medo do SUS, é o melhor lugar para tratar. Hoje em dia, nenhuma pessoa compra medicação no Brasil, nem os mais abastados, as pessoas os multimilhardários, eles pegam medicação no SUS, porque todo mês está lá, vai estar esperando ela. Não tem problema, não tem quase problema de desabastecimento, são problemas muito pontuais. Então, o tratamento é muito confiável pelo SUS. Desde a testagem de repetição, antes da pessoa ter, até a testagem onde ela descobre, o acolhimento, a distribuição de medicação, a garantia de consultas, isso é óbvio que muda de município para município, né? Existe toda uma política de, às vezes, ficou sem infectologista, ficou sem médico especialista, mas, numa forma geral, os municípios são muito bem organizados para fazer o tratamento. Boa notícia, doutora. Bom, e com essa boa notícia a gente encerra o programa, porque o nosso tempo já acabou. Foi uma conversa muito esclarecedora. Muito obrigada, doutora Marta. De nada, obrigada a vocês. E é isso aí, gente. Então, chegamos ao fim de mais um De Bem com Você. E olha só, hoje ficou evidente que a informação é uma forma de cuidado. Então, nada de preconceito, hein? Eu te vejo na próxima semana. Continue conectado com a gente por meio das nossas redes sociais. O endereço você já sabe, né? @TV Câmara SJC. Até mais!